você poderia falar um pouco sobre você mesmo, né? Onde você nasceu, onde você reside hoje, fazer uma breve biografia sua? Sim. Eu nasci em Campos, tive minha vida escolar em Campos, até a formação técnica, sou ex-aluno da Escola Técnica Federal de Campos, no curso de Eletrotécnica. Na época, como não havia ensino superior, até o impacto da nossa chegada na região, o curso eram só cursos técnicos na cidade. Para fazer o curso de engenharia, eu me mudei para o Rio de Janeiro, fiz engenharia mecânica na Universidade Federal Fluminense, fui para o mestrado de imediato, acabando o curso de graduação, e acabando o mestrado foi quando fiz o concurso para Macaé. Fiquei aqui em Macaé, trabalhando na UNED Macaé durante 15 anos, depois me mudei para o campus centro já, em 2008, na época da criação dos institutos. Tive um pequeno período lá, depois fui para Brasília, no Ministério da Educação, durante 4 anos, e retornei hoje, estou na reitoria do Instituto, morando em Campos novamente, nesses ciclos que a gente vai vivendo, mas sempre ligado à escola nos últimos 30 anos. A segunda pergunta é sobre o que você fez antes de ingressar no IFE. Você disse que é seu primeiro emprego, você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Eu, como me formei muito cedo, eu entrei no curso técnico com 13 anos, né? Eu me formei com 16, então não tinha nem idade para trabalhar, entrei na faculdade muito cedo. Minha experiência profissional anterior foi apenas como estagiário. Eu estagiei numa indústria química em Alcântara, São Gonçalo, durante um tempo, trabalhei com manutenção. Foi uma experiência muito rica, até para a minha formação, né? Porque a ideia que a gente tinha, muito jovem ainda, 18, 19 anos, no 7º, 8º período da faculdade de engenharia, era da relação com conhecimentos, com a engenharia. E quando você vai para o trabalho, a gente percebe que existem pessoas e que o trabalho, em qualquer lugar que seja, ele envolve outras questões. Talvez ali eu tenha começado, sem perceber, algum gosto pela educação ou por lidar com gente que não era só o ambiente industrial. Então tive esse período, fui convidado a permanecer na empresa, efetivado, mas preferi não ficar. E do mestrado eu vim para cá, quer dizer, eu começo minha carreira profissional no instituto, no concurso para professor, ali com 25 anos. E hoje foi o único emprego que eu tive na minha vida, foi aqui dentro do Escola Técnica, Cefet, Instituto Federal. Pode falar um pouco mais sobre esse momento da entrada, o concurso, como você ficou sabendo que ia ter o concurso, como foi a prova, a sua chegada aqui? Preciso admitir, hoje, na época eu não sei se eu tinha mesmo uma clareza, mas hoje eu vejo assim, eu já tinha expectativa de que, mesmo como engenheiro, talvez não pela educação, mas para um trabalho com uma coisa mais ampla do que uma indústria ou um conhecimento técnico específico somente. Não tinha muito claro qual concurso eu ia fazer. Teve uma precipitação por questões financeiras, né, de ter que me sustentar, aquela altura do campeonato, a bolsa de mestrado acabando. Quando surgiu, não era uma época de muito emprego também no Brasil, estamos falando de 93, né, não era um período de alguma recessão. Por acaso eu tive numa festa em Campos, encontrei com um ex-professor da escola, que tinha sido professor meu, dizendo que ia abrir uma unidade em Macaé, que a escola voltava a ter concurso, que tinha sido um bom aluno, que seria bom trazer pessoas de volta, e naquele momento de urgência eu atinei para fazer a prova, naquele momento imaginando que eu ia passar alguns anos aqui, mas não seria em definitivo, né? Então assim eu me inscrevi para a prova, passei nesse primeiro concurso, a escola começou no meio do ano, em 93, né? Uma formação propedêutica apenas até o mês de 94, os professores de matérias técnicas começaram a chegar no segundo semestre, eu sou dessa primeira leva de 93, então eu vim meio que sem muito planejamento para cá, né? O gosto pela educação a gente ganhou depois. Como é que foi a sua chegada aqui, seu primeiro dia? Você lembra como é que estava o cenário? Quem te recebeu nesse primeiro momento? Como foi isso? Lembro perfeitamente. Eu vim apresentar aqui, eu estava ainda na PUC, onde eu estava fazendo mestrado na mecânica. Desci na frente da escola, me apresentei no que chamava de gerência de ensino na época, o professor Oswaldo Reis era o gerente de ensino, que por acaso tinha sido meu professor no curso de eletrotécnica, que me apresentou depois ao primeiro coordenador de eletromecânica, o professor Joelso Leitão. E nesse mesmo dia eu já vim para ficar e a gente foi passar dos professores. Aquilo foi um impacto muito grande, porque a escola era toda muito jovem naquela época. E não era só o meu caso, muitos estavam no seu primeiro emprego, aqui começando. E veio uma turma muito grande de uma vez só, né? Veio um quadro de professores e técnicos administrativos na primeira leva. Então a primeira acolhida, me lembro da formalidade de me apresentar ao coordenador de curso e ao gerente de ensino, mas lembro mais ainda da sala dos professores, porque como muita gente não era de Macaé, se passava muito tempo aqui dentro, né?
e da acolhida que era, né? As pessoas se apresentando, né? De certa forma, e eu acho que tem outra coisa que teve impacto, era a sensação que eu estava chegando no ambiente da universidade que eu estudava, num lugar onde eu podia ver aquilo para sempre. Porque eram colegas, pessoas que trabalhavam com aquilo, que eu estava lidando com isso numa outra posição, mas a acolhida, a receptividade naquela época dos servidores, ela foi muito marcante assim, para mim. Você poderia falar um pouco sobre essa época, como é que era a escola nessa época, como é que foram esses primeiros anos e as diferenças dos dias de hoje? Eu acho que o primeiro impacto, e hoje também a gente pode analisar, né? E a gente sofre isso até hoje quando discute interiorização, né? Como é que o país, ou que a nossa rede, se preparou ou não se preparou para a interiorização? Então, o que acontecia? As cidades pequenas, ainda hoje é assim. Nosso movimento de expansão, ele é para cidades, não é só expansão, é interiorização. Uma cidade pequena, que não tem tradição no ensino superior, especialmente, quando alguém passa num concurso para ela, se não é um munícipe que saiu para estudar e volta para casa, é alguém que está vindo de outro lugar. Então, eram muitas pessoas de fora daqui. Isso tinha um impacto gigantesco. Quer dizer, primeiro, em que momento aquilo gera impacto e gera até hoje, da expectativa de se deslocar de volta para um centro, um grande centro, de onde eu venho, e o que fica na ideia de eu vou me erradicar e realmente vou mudar minha vida, vou me estabelecer aqui. Então a escola tinha muito disso naquele momento, que era muitas pessoas trabalhavam aqui, não moravam aqui. Isso tinha um impacto, quer dizer, a ideia do pessoal que vinha, muitos de nós não iam e voltavam todo dia, dormiam aqui, por outro lado tinha um efeito positivo, inclusive, né, como a gente não tinha casa aqui, a gente dava aula e passava o dia inteiro na escola, então tinha muito mais disponibilidade, mas não era uma coisa, às vezes, de segunda a sexta, que era cumprida. Então, até hoje a gente lida com isso, né? Como é que você consegue criar um projeto de expansão que leve a pessoas para cidades que não são as cidades delas. Então, era uma acolhida muito grande, era um grupo muito grande. Durante um grande momento, uma boa parte dos professores vinham e passavam um período longo, quer dizer, vinham para cá na terça e iam embora na quinta, na sexta, e ficavam integralmente aqui, na semana inteira, e aí meio que virava uma família, né? As relações se criaram muito em função disso também. E outro marco muito do começo, para nós especialmente, eu venho no curso de engenharia, é a relação com a educação de maneira mais ampla. Quer dizer, professores de história, de geografia, professores licenciados, né? Eu comentava que eu demorei muito tempo para entender o que era currículo, porque para mim, como engenheiro, minha relação era muito mais técnica, era muito mais um instrutor do que um docente. E o contato do que naturalmente vem para a política educacional, que são as relações políticas. O que é política educacional? O que é se relacionar com a sociedade, com os estudantes dentro disso, né? E aí, mais uma vez, é onde a gente vai ser atraído pela profissão, né? Quando eu digo que tive um emprego só. Eu, outro dia, eu conversava com um colega de um outro campus, dizendo que ele veio do Espírito Santo, fez concurso para um campus nosso, e está no cargo de direção, e foi chamado para voltar para o Espírito Santo, ele dizendo assim, eu não aceitei, e não sei porquê. E eu falei para ele, eu sei porquê, e um dia você vai saber. A gente vai se afinando com isso, com essa ideia, e vai se encontrando como local para aquele tipo de coisa. E aí não era mais assim, não era só a docência, era a docência e a escola, né? Talvez seja o peso da gente sentir um pouco como fundador daquilo. A gente, quando chega aqui, se fala do período da escola, a escola não tinha nada naquela época. A gente, quando chegou aqui, não tinha cantina, não tinha bebedouro, não tinha alojamento. A gente, quando dormia, que às vezes dormia dentro do laboratório, inclusive. O próprio condomínio à frente era muito precário, a gente tinha dificuldade de lugar para almoçar, por exemplo. Assim. E outro detalhe, né, geralmente a gente não tem, até hoje o Brasil melhorou muito, mas ainda tem um pouco disso, né, a gente não cria estrutura e depois aparelho. As pessoas vêm para criar estrutura. Então a gente veio para cá sem laboratórios, sem estrutura colocada. Eu lembro que tinha aula de informática, não tinha computador, a escola tinha um computador na UNED inteira, e tinha aula de informática para fazer. Não estava tudo montado, por mais que tenha a condição até da Petrobras ter doado do prédio alguns equipamentos. Então, era aquela ideia de fundar alguma coisa que veio, né? Que traz alguma lembrança da dificuldade que era organizar isso, mas traz um elo de ligação muito forte que talvez por terem chegado todos ao mesmo tempo, não se responsabilizava alguém por não ter estrutura. A gente entendia que era a gente que precisava criar aquilo, né? Então ninguém falava, olha, não tenho condições ideais, eu vou aguardar que elas cheguem. Então a leitura era um pouco diferente, porque os próprios cargos foram ocupados por essas pessoas novas. Então de quem eu vou cobrar? De quem chegou junto comigo na mesma época para fazer a mesma coisa, quer dizer, que está numa posição muito lateral. Então isso tem um impacto muito grande, acho, na escola e no próprio processo político daqui, que sempre foi de muita busca por democracia. Eu lembro que aqui a gente tinha eleição para coordenador desde o primeiro ano, coisa que a própria sede não tinha. Aluno votar para coordenador de curso,
o coordenador ser eleito pelos pares e não indicado pelo diretor, porque éramos todos iguais no mesmo espaço, entendíamos que aquilo devia ser muito mais uma representação. Então, essa formação teve um impacto muito grande, eu acho, ao longo da minha carreira inteira, inclusive. Eu digo sempre assim, os meus anos mais importantes de formação são o meu período aqui em Macaé, os 15 anos que eu tive aqui, do início da minha profissão. Essa gestão, vamos chamar, mais democrática, envolvendo eleições para coordenações, para direção, existência de conselhos e câmaras para debater os assuntos, nesse momento, nos anos 90, início dos anos 2000, era uma particularidade do campus Macaé ou era algo que existia no Cefet Campus? Como é que era isso, essa particularidade de Macaé em relação à gestão? Era uma particularidade de Macaé. Essa é a primeira UNED, né? Na verdade, no começo era só campus e aqui, então nem tinha outras UNEDs para a gente ter essa referência. Mas haviam várias outras UNEDs. A gente fez, inclusive, em 96, se não me engano, e parecia um ato de subordinação, né? Mas uma reunião de diretores de UNED, chamava REUNED. Nós chamamos todos os diretores de UNED do Brasil para uma reunião aqui em Macaé. A lei não obrigava a ter eleição, os diretores de UNED eram indicados pelo diretor-geral, né? Aqui era uma das poucas que tinham eleição. Levou muito tempo até os institutos para a eleição ser uma garantia, né, ela é indicada. E mais ainda, né, a história de ter um colegiado, de ter um coordenador eleito. A própria eleição, como ela não era oficial, a eleição do diretor da UNED, foi uma exigência da comunidade para os candidatos a diretor-geral do Cefet Campus, quando aqui vieram no debate, qual foi o pleito? Queremos eleger o nosso diretor. E dos 4 candidatos à época, em 94, 3 se comprometeram. E aí, inclusive, a regra eleitoral foi diferente. Naquela época, os pesos de aluno era muito menor. Aqui, se não me engano, as primeiras eleições eram servidores juntos, não separava docente administrativo 60% e aluno 40% do voto, do peso do voto eleitoral. Era um critério próprio dessa escola. Durante um bom tempo, e é difícil um direito conquistado, difícil se tirar, né? Então, a existência da eleição para diretor, o diretor-geral à época, o professor Roberto Moraes, solicitou que o mandato fosse 2 anos, para ter uma troca no meio do mandato dele, e assim foi feito durante muito tempo, até a legalização da eleição. O mandato ele era mais curto, mas foi garantida a eleição para diretor, foi garantida a eleição para coordenador, depois o diretor tentou indicar o coordenador também, e os professores colocaram na seguinte posição: queremos eleger o nosso representante. E falaram, vai dar no mesmo. Não vai dar no mesmo, porque quem me coloca me tira. Se eu venho do grupo, o grupo me tira e eu represento o grupo. Então a gente tem essa conquista desde muito cedo nesse processo, né? Não era típico, a maioria das UNEDs tinham diretores indicados, e mais ainda as questões dos cargos, né, das funções gratificadas, de ter uma eleição. Até o colegiado, e me lembro, destaco também, nós montamos o colegiado em 2000, quando eu assumi a direção da escola. Se errar, estou errando por muito pouco, mas se não me engano, eram 19 membros, 13 eleitos, e só os outros indicados à direção. O diretor tinha a prerrogativa de presidir o colegiado, e eu abri mão de presidir. Quem presidiu o colegiado era o professor Luiz Braga, que era assessor. Ela tinha funções específicas, mas tinha muita autoridade, autonomia para direcionar a escola. Nós começamos com 2 questões muito próprias: a divisão orçamentária e a criação de cursos e de vagas. Quer dizer, para onde a escola caminha, e é claro que não é o detalhe da compra, mas vamos ampliar o parque esportivo, ou a frota, ou laboratórios, ou aumentar a assistência, era resolvida pelo colegiado no início do ano. A grande alocação de verba era feita por um colegiado, e isso prosperou durante muito tempo. Eu acho que isso tudo foi muito pioneiro, né? Volto a dizer, e aí foi um aprendizado, porque não vinha da experiência, quem vinha de experiência como docente, em sindicato e na atuação profissional, mas para o grupo mais técnico dos bacharéis, isso foi realmente uma grande escola, esse período para a gente. Pode falar um pouco, você mencionou que foi diretor do campus, né? Pode falar um pouco como foi a sua carreira nessa parte mais administrativa, os cargos que você exerceu aqui do campus e depois? Eu brinco com o pessoal hoje em dia, dizendo que meu primeiro FG foi no governo Itamar. Porque como a escola chegou com todo mundo muito novo, em 93, quer dizer, chegáramos 6 professores todos de uma vez, da mesma data, inclusive, o coordenador do curso de eletromecânica, que era um professor bem antigo, ele tinha sido vice-diretor da escola técnica, no período da ditadura, não tinha eleição, mas tinha uma representatividade muito grande, tinha um cargo de coordenador de laboratórios, e eu fui convidado, e o grupo me concordou, e eu assumi a coordenação de laboratórios em novembro de 93. Com a eleição de 94 e a eleição para coordenador, tínhamos eleição para coordenador de curso, assumi a coordenação do curso técnico de eletromecânica em 96, em 94,
Passei esse ciclo 2 anos já com o diretor eleito, o professor Henrique foi o primeiro diretor. Com o professor Lourenço sendo eleito, eu assumi a assessoria da direção, mais ligada à parte orçamentária de planejamento. Não concluí o mandato com ele, me descompatibilizei do grupo e da gestão após um ano e pouco. E fiquei na escola como docente até 2 eleições depois, onde um grupo resolveu construir um projeto. O projeto foi consolidado e, com antecipação da eleição, para a questão própria do diretor pedir para se afastar antes de acabar o mandato, o grupo fez uma prévia. A gente tomou o seguinte princípio: qualquer um que tenha ido a pelo menos uma reunião que sinta vontade, vota na prévia entre os pré-candidatos, e quem for escolhido vai nos representar na disputa eleitoral. E assim eu fui para a prévia e me coloquei como candidato, e a gente teve esse período de 2000 a 2002, né, foi o ciclo que eu tive aqui, o período que eu digo que eu era feliz e sabia, que a gente teve um período de, acho que de muita harmonia na escola, né, reconhecendo tudo que foi feito antes, mas a equipe que entrou e saiu junto, eu digo sempre que o dia para um diretor, para quem assume um cargo máximo, qualquer que seja, em qualquer instituição, não é a entrada, é a saída. Porque você entra depois de uma disputa com um percentual de voto. Você sai, olha, a chance que você tem de ser reconhecido, quer dizer, o que foi feito, como se progrediu e como é que se reconhece. Né? O assessor da direção, que era o professor Luiz Braga, foi o nosso candidato, ganhou a eleição, e eu digo assim, o dia que eu consigo ter algum orgulho de realização foi o dia que eu consigo sair com todas as nossas falhas, com a consciência que a gente colocou a escola em algum lugar, isso foi reconhecido a ponto de ter uma margem muito grande para eleger quem representava a continuidade daquele trabalho. Nesse momento que você está destacando como muito tão importante, o que você destacaria assim, como as grandes conquistas que esse grupo conseguiu no campus? A gente viveu, primeiro assim, houve um movimento na primeira gestão de emancipação da escola, que a gente pode depois até trabalhar ali com mais detalhe. Isso foi um marco, um muro, assim, um momento dentro da escola que causou uma separação política. Por diversas razões. Depois a gente aprofunda até esse assunto, se você quiser. Mas causou não vou dizer uma ruptura, mas uma fragilidade dessa composição. E esse grupo que se dispôs a escrever um projeto, ele era um pouco a harmonização disso. Quer dizer, o que é um projeto de consolidação? E aí, claro que a base dele era a discussão da autonomia. Então, foi um momento que, antes, os processos seletivos eram feitos pelo Cefet Campus. Os currículos eles eram comparados com os currículos feitos lá e eram meio que replicados. Então, foi um momento onde os nossos PPCs eram próprios. Inclusive, houve um questionamento, porque eles foram muito diferentes da matriz. E a gente falou, não, mas essa é a identidade que está colocada aqui. E o nosso processo seletivo ele é próprio. Nós vamos ter discursiva, inclusive, na prova. E comentaram o seguinte, olha, mas isso aqui a gente não pode fazer na sede. E não é uma crítica, né? São escolas diferentes, com realidades diferentes, que tinham identidades próprias a serem colocadas, né? E a gente colocou, não, mas não é para o Instituto inteiro, não é para o Cefet inteiro. É para Macaé. E em Macaé a gente consegue fazer. Então, a construção de currículos próprios, PPCs próprios, o direcionamento da expansão, a gente abre como é que a gente faz a nossa formação de trabalhadores com os cursos noturnos, o movimento em direção ao ensino superior, que essa escola vem de uma escola técnica e é claro que o peso do curso superior no interior é muito diferente de uma capital, onde tem várias universidades, né? A gente fala muito em expansão do técnico, a expansão do superior no Brasil, nos institutos, em alguns momentos pode parecer um elitismo de criar mais bacharelados, mas com uma cidade pequena que não tem graduação pública, isso é tão caro, ou mais caro até do que abrir uma segunda eixo de curso técnico. Então, o nosso direcionamento para o ensino superior, na medida que é associada aqui, a nossa integração com a comunidade, né? A feira de petróleo que acontece hoje, Brasil Offshore, a primeira edição foi feita dentro do Instituto, dentro da UNED Macaé à época aqui dentro. Hoje tem um pavilhão gigantesco e foi feita junto com o seminário acadêmico, inclusive, participado. Então, os currículos eram nossos, o processo seletivo era nosso, a discussão de composição de horário e de construção era nossa, o colegiado disciplinava o que era feito. Então, foi meio que uma arranjada que veio de uma concertação ou de uma pactuação que eu acho que a gente superou aquela discussão da emancipação, quando a gente conseguiu construir isso. Aquele assunto meio que deu uma acalmada no entendimento que havia um antagonismo real, mas havia alguns antagonismos aparentes que eram superáveis. E aquele ciclo de partilha ele conseguiu harmonizar. Com alguns outros destaques, até da questão do técnico docente administrativo, né? Eu sempre ouvia que o diretor de ensino tem que ser docente, de dizer não faz sentido racionalmente. Tem várias pessoas técnicas na escola, a nossa diretora de ensino durante todo o período foi a professora Vânia, pedagoga da escola, doutorada em educação, né?
e foi quem dirigiu o ensino, não era uma docente. Então, até essas disputas entre administrativo e docente de cargo, isso deu um pouco, porque a gente tinha um grupo muito grande e com uma construção política muito, muito sólida, que permitiu, enquanto equipe, que a gente pudesse harmonizar essa discussão toda. Fala um pouco sobre essa questão da emancipação, como foi esse processo, que estava em jogo nessa disputa, no final das contas. Hoje eu tenho muito claro assim, onde aquilo levaria as motivações. Assim, eu acho que primeiro eu me coloquei contra a emancipação naquela época, e a razão eu dou no primeiro momento. Ela não foi dialogada. Essa é a primeira questão. A gente descobriu isso numa notícia de jornal, que a UNED tinha pedido ao Ministério para se emancipar do Cefet. E aquilo causou, e aí vamos lá, não tem todos os lados, né? Havia uma questão daqueles que muitos vieram de Campos, desejavam voltar para a sede, que aquela ruptura lhe impediria de, em algum momento, se redistribuir e voltar para a sua cidade de origem. Então, não vamos ser aqui ingênuos dizer que não tinha isso na resistência. Tinha isso na resistência. Mas tinha também o fato daquele assunto não ter sido dialogado. Ele foi apresentado, feito pela direção, que tinha colocado sim no seu projeto a autonomia, mas autonomia e emancipação são coisas divergentes. O fundamento da emancipação, hoje eu entendo muito bem, acho que o Instituto superou e eu concordo com ele, que é a busca pela autonomia. E aí eu acho que o projeto do Cefet era um projeto falho, né? O próprio nome já diz isso, né? Unidade descentralizada, ou seja, existe um centro. E o centro é replicado. Curiosamente, o Cefet Campus, ele era ao mesmo tempo o campus e o todo. Ele tinha o mesmo nome. Ele era o Cefet Campus, aquele prédio, aquela unidade, e Cefet Campus, o conjunto das unidades. Esse modelo de um centro ser replicado, eu acho um modelo que não funcionaria. E tanto que não funcionou, e o Instituto rompe com isso. Então, você tinha meio que replicar as condições e conceder. Tem uma visão muito hierárquica também da autonomia nisso, né? Que é a visão da autoridade. Quer dizer, eu lhe autorizo a ser ordenador de despesa, eu faço o planejamento e lhe concedo algumas questões, e quem era mais politizado tinha um entendimento que aquele grau de autonomia ele era insuficiente, no que eles estavam cobertos de razão. Cobertos de razão. Eu acho que o movimento, por não ser dialogado, falha. E acho mais ainda, se tivesse prosperado, provavelmente teria retroagido em 2008. Porque o Instituto juntou várias unidades diferentes, colégios vinculados, agrotécnicas, para criar unidades que têm outro princípio. Então, talvez se a gente tivesse emancipado, a gente tivesse juntado novamente para virar o Instituto Fluminense. E aí talvez não fosse bom esse movimento, né? Porque qual é a leitura do Instituto? Eu debato e discuto muito isso hoje em dia. O Instituto não tem um centro, né? E aí a gente cria até um antagonismo falso quando fala os campi e a reitoria. Os campos são unidades educacionais. A reitoria é uma unidade administrativa. O correto seria falar os diretores gerais e a reitoria, os campi e o Instituto. O Instituto é o todo, que não é uma federação. E para que ele existe? Como coordenação. Quando se discute códigos de vaga, a gente tem um todo. Quando se discute uma atuação junto ao governo federal nos grandes projetos como o ensino médio, como o Pronatec, a gente tem um todo. A gente discute, tem um limite que é da parceria. Quando a gente quer abrir um curso na área de saúde num campus que não tem outro campus que tem professores, você consegue partilhar. Então a reitoria não é o centro do Instituto e não disputa com a unidade histórica. Ela é a coordenação da unidade educacional como um todo. Então eu acho que hoje, se a gente olhar para o Instituto, como ele consegue se irradiar e entendendo que não é hierárquico, eu posso dar vários exemplos disso, né? Falando em autonomia, que é a nossa pauta, e posso falar do orçamento, que hoje ele tem uma comissão múltipla, não tem uma concessão, né? Mas vou falar do ensino, que é a pró-reitoria que eu ocupo hoje em dia, né? Eu entrei em 2017 e minha primeira fala foi: a reitoria e a pró-reitoria não são órgãos de autorização. Eu não vou impedir nenhum projeto de campus nenhum. Todo projeto que vier vai ser encaminhado. Legalmente o Consulp é quem analisa. Inclusive, se a Câmara de Ensino, que reúne todos os diretores de ensino, der um parecer desfavorável, ele vai seguir com o parecer desfavorável. Mas eu não sou o órgão hierárquico que autoriza ou não autoriza a identidade da unidade educacional. Com 12 unidades, de lá para cá, todos os projetos iniciados foram encaminhados e tramitados. O que a gente ganha como Instituto? Todos, quando se juntam coletivo para discutir, melhoraram seus projetos. Todos os projetos foram modificados por esse coletivo que diz o Instituto como um todo. Mas todos foram aprovados. Todos foram aprovados. Todos os projetos que nascem. Então, essa autonomia que a gente brigava, eu acho que a própria Constituição ainda está em disputa isso, né? Tem visões ainda de que o centro é a reitoria, o centro é o campo maior, o centro devia ir para o interior. E eu digo assim, não tem mais centro.
Existe um instituição de ensino, que é um coletivo, e unidades próprias, que tem uma coordenação geral e coordenações próprias. E as autonomias, que era a nossa grande briga, eu acho que hoje não é mais um tema muito forte dentro do que a gente coloca hoje em dia, né? Por mais que tenham deficiências, especialmente no último governo, mas esse grau de poder se organizar e discutir seus projetos, isso foi superado. Então, eu vejo que a emancipação faltou o diálogo, partia de bases muito razoáveis, que a autonomia era insuficiente, de um projeto de expansão que era insuficiente de interiorização, né? Portanto, é justificável, mas que, de uma forma ou outra, com a ideia dos institutos, seria superada, né? Porque faz sentido ter uma grande instituição numa região maior, com mais possibilidade de atuação do que as unidades separadas, que vão dar conta de uma região muito menor e com capacidade de atendimento à sociedade e de ligação muito menor. Você acha que esse debate sobre a emancipação em Macaé teve algum peso depois na construção institucional do Instituto Federal Fluminense? Há um acúmulo de debate, de reflexões que pesou em alguma medida ou são coisas totalmente separadas? Você perguntando agora, eu acho que sim. Primeiro porque a UNED de Macaé, enquanto primeira, irradia, no próprio Jefferson passou por aqui. Sou Maurício Vicente, diretor da Ciência Estudantil na Reitoria, iniciou seus trabalhos aqui em Macaé. Então nós temos muitas pessoas que vieram de Macaé que já vieram com esse princípio de discussão, né? A gente não consegue, nenhum de nós, quando constrói uma base de identidade política, educacional, troca de camisa, quer dizer, eu troquei de campus, eu troco de ideia. Eu defendo o interior, quando eu mudo para a sede, eu defendo a sede, né? A gente tem que ter uma coerência, né, nessa condução. Então, a própria disputa, que Macaé era muito politizada e com muito conteúdo, causou um impacto, primeiro, na eleição para o diretor-geral de campus, né? Depois, nos campos que vieram primeiro. Hoje em dia, talvez um pouco menos, porque se a gente pegar um campus bem mais recente, os bem mais novos, e nós temos Itaboraí se inaugura esse ano, né? A UNED tem 30. Eu acho que o tema da autonomia já não é mais uma questão, mas talvez pelo que você disse, porque já foi moldado no princípio, que a gente entende que aquilo precisava ser garantido. Então a ideia do diretor ser o ordenador de despesa já está consolidada. A ideia que o orçamento é um critério que todo mundo debate junto, e não eu digo quanto eu dou para cada um, já está consolidada. E isso não retroage mais. Então a autonomia pedagógica, a autonomia financeira, e algum grau até administrativa, de poder estabelecer esse organograma, hoje em dia é um tema que eu acho que a nossa deficiência está mais ligada hoje à nossa relação com o governo federal e com o provimento da educação como um todo, né? Mas eu acho que internamente, teve impacto na construção da identidade do Cefet e depois, claro, do Instituto, né? Eu acho que Macaé é uma presença muito forte e até porque a gente olha do lado de cá como quem tinha 100 anos e cria uma unidade, que é filha, descentraliza, mas tem também o lado de lá, né? De servidores como nós, que fazem o melhor que podem, que tem o olhar de quem vem da instituição centenária e olha o que é criar uma descentralização com pessoas mais jovens, né, com um quadro mais novo. Também tem um impacto, que a gente precisa ver também qual é a leitura que se faz lá. Quer dizer, o que se absorve de aprendizagem ao se descentralizar, ao se criar uma unidade nova, especialmente com outra questão. Para a área industrial, que é a tradição do Cefet Campus e da UNED de Macaé, o cenário de Macaé de empregos era muito mais vasto, muito mais amplo. Quer dizer, a gente tinha uma unidade menor, no lugar de muito mais emprego, muito mais empresas e muito mais possibilidade de extensão, né? E aí, voltando à ideia, a nossa instituição, para mim, ela é essencialmente extensionista. A gente tem uma capacidade própria com quadro de produzir coisas, de interagir, mas nós temos uma capacidade de interação, de parcerias muito maior ainda, que podem levar a gente a duplicar. A gente tem praticado isso com vários outros atores, né, públicos ou não. E aqui tinha uma capacidade de expansão muito maior nesse sentido, né? De um cenário de uma indústria muito próspera, do município muito rico, com o petróleo, que é o grande empregador, localizado aqui, né? Então, vários projetos que vieram depois, inclusive na época do Cefet, com a Agência Nacional de Petróleo, com o PROMIMP, que era um programa federal, a base da discussão do Cefet, na discussão nacional, foi a UNED de Macaé. A proposição era daqui, a coordenação era daqui, tinham vagas nos dois lugares, inclusive, quando era formação, mas a maior parte estava em Macaé. Então, quer dizer, a descentralizada tinha um peso muito grande e acho que tem uma interferência mútua de parceria, né? A gente, quando fala isso, não é uma crítica, a história de cada um e a forma que isso é conduzido impacta, tem uma influência recíproca, né, nessa construção. Mudando um pouco de assunto, mas não totalmente, você está
30 anos aqui, o campus fazendo 30 anos, você fazendo 30 anos no Instituto. Comparando diferentes épocas, assim, como você marcaria momentos específicos e compararia eles em fases diferentes desses 30 anos que você está no Instituto? Eu acho que a gente vive assim, primeiro quando só a UNED, né? A UNED veio numa época que a Escola Técnica Federal de Campos sabia o que era. É uma escola histórica e os servidores tinham uma tradição, né? Mas vivia uma transição. Não podemos esquecer também que, e aí o outro impacto, eu olho que a gente tem que olhar para todos os ângulos, né? Todo o período da ditadura não havia eleição para diretor. A eleição do professor Roberto em 94, se não me engano, foi a terceira eleição para diretor-geral. Então, a escolha de representantes, por mais que a escola fosse centenária e que os servidores fossem antigos, a discussão política, e a discussão política tem tudo a ver com o crescimento, com a política de servidores, com a política educacional, com a relação com a sociedade, era muito nova, né? E mais ainda, ela vinha de substituições de chapas de oposição. Primeiro o diretor eleito, o segundo diretor eleito não era o candidato ao primeiro, se não me engano, o Luciano D'Angelo, o professor Miguel Ramalho, o professor Roberto Moraes. Então, não teve uma continuidade de equipe de transição durante ciclos, ela vinha de mudanças acontecendo. Então, lá também era um momento de efervescência. Então, essa mudança do entendimento político lá e aqui, naquela escola nova, e o fato de ser uma unidade nova, criada, a primeira vez que se descentralizava, a gente veio para cá e disse, olha, eu vim trabalhar numa UNED. O que é uma UNED? Né? Foi uma fase de busca de identidade onde entraram essas questões. A residência aqui, a fixação nesse lugar, o primeiro momento de interiorização, a prosperidade de emprego, quem se muda para cá ou vive aqui dentro, qual é a carga horária que se deseja, que é razoável para estar aqui dentro, para a gente não vir da aula e ir embora, que tem uma vida que acontece fora do horário de sala de aula, né? Era um momento de constituição, lá e aqui ao mesmo tempo, né? Não podemos esquecer que isso vem numa fase, e aí nosso grande impacto no governo federal, né? Também é o período do decreto 2208, acabam com o ensino integral, e a gente reage enquanto rede, enquanto país a isso tudo. Depois o movimento de cefetização, eu posso dizer o seguinte, foram anos de muito pouca estabilidade, se a gente for analisar. O país e a escola mais ainda por refletir isso, né? O movimento nosso com o ensino superior, eu volto a dizer que eu acho que nós nunca fomos Cefet, a gente virou Cefet porque a gente sabia o que era o Cefet, e o Cefet era uma unidade que podia ter ensino superior, sem precisar de autorização específica para cada curso. E a gente desejava isso. Era necessário uma engenharia em Macaé, né? E no Campus Centro e em outros lugares também. Então, esse movimento foi muito forte, quer dizer, de se virar Cefet, de se abrir para o ensino superior, com o fim do técnico, todas as discussões que vinham acontecendo por ali. Depois vem o movimento dos institutos, né? Já vem um outro ciclo, a gente se consolida como Cefet, se expande enquanto Cefet, e aí não era só mais campus em Macaé, vem outras unidades, né? Vem o Instituto, e o Instituto para mim é uma descontinuidade, porque as escolas industriais viram as escolas federais, que viram Cefet uma linha num contínuo, né? Como é que a gente se expande, como é que a gente assume outras funções, como é que a gente vai para o superior. O Instituto é uma quebra de paradigma na minha visão, porque ele não é uma continuidade do Cefet, ele é uma outra questão. Primeiro, nessa ideia que não há mais uma centralidade, são instituições múltiplas. Depois, a própria ideia do atendimento, a gente fala muito do FICA, o doutorado, né? Que não é uma loja de departamento. Mas eu acho que isso trouxe, sim, duas contradições. Uma está superada, a outra eu acho que a gente ainda vive, né? Eu estou pegando escola técnica, Cefet, para o governo Fernando Henrique, criação dos institutos no momento atual. A primeira é a ideia do desejo da universidade. Eu acho que a gente superou isso. Eu não vejo mais os institutos com vontade de virar universidade. E isso era muito claro, a gente está aqui para virar universidade, né? Eu acho que ainda há desejo por parte da comunidade que um pedaço do instituto, um departamento, seja a cópia do departamento da universidade. E que alguns querem trabalhar neste departamento. Mas eles não querem que a gente vire universidade, eles querem que tenha a formação do trabalhador, o ensino técnico, tudo isso, mas o pedaço que ele sempre faz confortável, né? E aí tem outra característica que eu trago também da nossa época, né? Muitos vêm para cá sem saber o que é educação profissional, sem saber o que é ensino técnico. Então, é muito mais fácil um professor, como eu entrei aqui, recém-formado na engenharia, dar aula para engenharia, porque é de onde eu venho, eu sei o que é. O técnico eu nunca vi. Só que quando a gente começa, todos nós éramos professores de curso técnico, porque a gente só tinha curso técnico. Então a gente entrou para ser professor da educação básica, né? Hoje,
é muito mais fácil a transposição para quem não é técnico, dar aula no bacharelado que no curso técnico. Isso não pode criar uma identidade múltipla aqui dentro. Então eu acho que essa ideia de querer virar universidade está superada. Né? Eu acho que a segunda contradição, eu acho que talvez seja o enfrentamento que a gente vive hoje em dia, ainda mais depois de 4 anos do governo Bolsonaro e 2 anos do governo Temer, é a contradição da qualidade. Né? E tem comentado muito isso. A ideia é que se nós fôssemos um país, nós teríamos o índice PISA da Coreia, que nós somos a ilha de excelência, quase como um Elísio, né? Não somos a quimera da escola técnica com a universidade. Temos identidade própria, do FIC ao doutorado enquanto projeto. Isso não, beleza, pacificamos isso. Mas a ilha de qualidade, né? Os alunos excelentes, né? Os professores todos com alta titulação, é um discurso bastante conservador. Né? Essa é a ideia de uma escola que se isola da sociedade. Quer dizer, é a escola para poucos. Nós temos em relação ao candidato vaga 15 para 1. Sim, e os outros 14 vão para onde? Então, a questão para mim hoje é essa. Seremos nós capazes de discutir essa qualidade associada a esse conservadorismo, sendo que essa é exatamente a razão pela qual nós somos tão amados? Porque a escola é adorada por todos, exatamente por esse aspecto conservador e tradicional. Do aluno que consegue a excelência, da disputa muito grande para entrar. Quer dizer, seremos nós capazes de discutir educação inclusiva e de romper ou de colocar essa discussão, isso é em discussão, quer dizer, abrir mão da razão, porque eu comentava outro dia com um colega, todos gostam da gente, todos os setores, porque essa ao mesmo tempo é a escola inclusiva, é a escola das cotas, é a escola do trabalhador, mas é a escola do aluno de excelência do bacharelado, é a escola da pós-graduação, quer dizer, e eu acho que cabe tudo isso, mas a discussão tem que ser travada, até porque precisa de muita qualidade para formar um aluno da educação, que sai da educação básica no Brasil, como um bacharel de alta qualidade, até para trabalhar numa grande empresa, no mundo inteiro. Mas precisa ter muita qualidade para pegar um trabalhador que está 20 anos fora da escola e formá-lo em condições de trabalho eficiente. Então, a qualidade está em todos os lugares. A qualidade não é a régua de saída. A qualidade é a régua da transformação. É o quanto você consegue andar com cada um desses. E para essas pessoas, ser indissociável. Alguém saindo da indústria, pegando, por exemplo, um campo agrícola, que nós temos 2, né? Que vai lhe procurar para dizer, olha, eu planto café. Sabe? Você vai perguntar para ele o seguinte, eu quero técnica de plantio, eu quero selecionar semente, eu quero entender. Você vai perguntar para ele, o senhor está querendo ensino, pesquisa ou extensão? Ele vai dizer, o que eu estou querendo é isso. Isso não vem separado. A realidade objetiva não separa. E nem separa o conhecimento de cada um deles. Né? E nós temos condições de reagir. Então, colocar a qualidade dentro dessa ideia do que é o Instituto, que é a formação plena, né? Eu acho que é o nosso grande desafio hoje em dia, e acho que isso a gente ainda enfrenta. Eu acho que a nossa escola é inclusiva, eu acho que a gente tem vários movimentos nessa direção, mas a gente ainda resiste a abrir mão da razão pela nossa adoração, que é a ilha de excelência num país onde a educação muitas vezes é vista como um serviço prestado de maneira falha. Como é que você pensa essas transformações que, né, geraram o quadro do Instituto Federal Fluminense, dos institutos federais geral, e nesse cenário que você está, nesse dilema que você tão bem desenhou, o que você pensa qual é o caminho que os institutos federais, ou caminhos no plural que os institutos federais podem tomar diante? Qual é o papel do Instituto Federal dentro do Brasil hoje? Eu acho que essa é a questão chave, assim, que a gente vem tentando traçar até no Fórum de Pró-Reitores de Ensino, né? É a nossa autoformação. A gente não vai conseguir colocar isso na formação externa que a gente tem antes de entrar aqui. Primeiro é a consciência de onde a gente está associado, que é o professor de ABTT, né? De maneira integral. Eu tenho que ser capaz de dar aula no curso trabalhador, no curso técnico, no curso superior, e fazer pesquisa, claro, não tudo com a mesma habilidade, com a mesma facilidade, mas a escola se destina a isso, e ela se agrupa e desagrupa na medida que ela precisa atender isso, no que é requisitado. Né? E é muito a nossa formação própria para esse tipo de coisa. Né? Criar, para mim, é uma identidade própria dos profissionais da educação. Né? A formação tradicional que a gente tem, mestrado, doutorado, que muito engrandece a escola, né? Mas, por exemplo, se eu sou engenheiro mecânico, faço um mestrado em mecânica, a minha aula melhora, e me dá condições de dar aula na pós, talvez. Se eu faço doutorado em mecânica, a minha aula é menor, inclusive para o trabalhador. Porque se eu conheço mais, eu sou capaz de fazer mais coisas. Né? E me dá aula de ser um professor do mestrado, por exemplo.
Mas o meu mestrado em mecânica, o meu doutorado em mecânica, não necessariamente muda a minha docência. E a gente precisa discutir formação para a docência, especialmente quando trata de todos esses níveis. Eu acho que a gente precisa de uma formação de profissionais da educação, docentes e técnicos administrativos, muito própria para entender o papel da educação e o papel de uma rede que tem a característica muito especial. Né? A gente colocava na discussão do ensino médio agora, que é a grande discussão nacional, nós temos um lugar muito privilegiado, porque mais da metade dos nossos alunos são de ensino de educação básica. Mas a gente forma trabalhadores com qualificação profissional. Nós somos usuários do Enem, nós temos cursos de bacharelado. E nós temos licenciatura que formam professores. Quem mais olha isso de todos os aspectos? Né? A universidade muito estuda a educação básica, mas como campo de estudo. Muitas vezes as escolas de educação básica praticam ele como chão de escola, mas não tem a mesma formação acadêmica que a universidade tem para fazer. Nós estamos colocados no meio disso tudo. Então eu acho que o papel do Instituto, no entendimento dessa instituição múltipla, né, do FIC ao doutorado, que não quer mais ter a universidade e que entende isso como uma questão única e que entende o que é ter qualidade numa perspectiva mais inclusiva e mais progressista, ela passa essencialmente pela formação dos servidores e pela formação depois do ingresso. Ele não vai conseguir colocar isso nas formações tradicionais, sabe? Isso é uma questão muito própria, que eu acho que um pouco hoje ainda, o que eu tive lá atrás, como bacharel, ainda existe. Quando um professor novo faz concurso para cá, seja tendo ele experiência anterior como docente ou não, aqui a situação é diferente. Né? A divisão do trabalho, a forma do trabalho, o currículo é diferente, o papel é diferente, a questão da extensão é diferente, a pesquisa é diferente. Eu trabalho com o princípio educativo, a pesquisa com o princípio pedagógico. Então, os dois caminhos nossos são a formação docente e o nosso PDI, nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, né? Que durante muito tempo a gente vem enfrentando isso, né? Cada vez com mais profundidade. Era um documento histórico, de onde a gente vem, o que a gente faz, qual é a nossa área, quantos professores. Aquilo é um documento de proposição, a gente precisa olhar para frente. Né? Esse último PDI que está em construção, finalizando no próximo mês, ele traz uma série de elementos novos. Por exemplo, há um capítulo sobre educação do campo, que não é para as escolas agrícolas. Qual é o papel que o Instituto tem com os pequenos produtores no seu território para se fazer. Então, tem várias temáticas que vão sendo incluídas. Então, aquilo tem que ser o nosso guia, não a nossa prisão, mas o nosso guia. Então, para mim, o Instituto se consolidar enquanto papel, entendendo que ele não quer ser universidade e que ele vai discutir a qualidade de maneira mais ampla, passa pela formação dos seus profissionais, própria, interna, e pela construção de PDIs cada vez com mais substância, cada vez com mais profundidade. Eu me lembro que o PDI anterior, eu já estava na Pró-Reitoria de Ensino, eu olhava e falava o seguinte, se não me engano, eram pouquíssimas páginas do projeto político pedagógico institucional. Eu falava, como a gente consegue fazer regras tão largas e na hora de discutir princípios a gente é tão restrito, né? A gente é bom criar regulamento. Regulamentação didática pedagógica, 70 páginas. Projeto político pedagógico institucional, 10 páginas. Quer dizer, nós vamos ter um PPI mais extenso. Ali tem que estar a nossa concepção de trabalho, de juventude, de formação docente e de tudo mais, para aquilo servir de guia. Então, eu acho que o outro documento é que esse documento cada vez mais vire um documento participativo, aí volta para o início da nossa escola, né? Coletivo, construído, debatido, o documento original, que é o planejamento, e a execução mais ainda. Né? Porque você pode planejar e ajustar ao longo dos 5 anos de vigência o que vai ser feito. Então, a prática da gestão democrática, como sempre, e a nossa briga até hoje, é o único caminho possível, né? Na construção do documento e na formação para a gente se consolidar. Passar para 2 perguntas mais da sua relação pessoal com os perguntas pessoais. A primeira pergunta é qual a importância dessa instituição na sua vida, na sua trajetória pessoal? Eu acho que toda a minha formação está ligada a essa instituição. E aí, o Cefet, de onde eu fui aluno, né? O Instituto, de onde eu trabalho na reitoria hoje, mas se for contar, o meu maior período, inclusive, é em Macaé. Né? Nos meus 30 anos, são 15 aqui, 4 em Brasília, 4 no Campo Centro e agora esses 6 na reitoria, estou contando aqui mais ou menos. Então, a minha formação política e educacional foi feita aqui. As minhas referências estão aqui, de alguns professores que a gente conversava, o professor Luiz Braga, o professor Galvani, pessoas que estavam aqui no início dessa escola e que trouxeram naquele momento para uma compreensão do que era trabalhar com educação, que não era eu, o meu caderno, a minha matéria, a minha sala de aula dos meus alunos. Né? Eu não faço política educacional assim. Tem muita clareza que me trouxe o entendimento de que esse trabalho é sempre coletivo, né? Eu tive a oportunidade de estar em vários lugares. Depois da direção aqui, eu fui diretor de extensão, no professor Jefferson, no Campo Centro.
Depois estive no Ministério da Educação como coordenador geral, quer dizer, coordenei a Rede ETEC Brasil, o Programa Brasil Profissionalizado, depois a Bolsa Formação, quase todo o Pronatec. Cheguei a ser diretor e secretário substituto no MEC. Volto para o planejamento na reitoria, agora como pró-reitor de ensino, mas eu tenho claro, primeiro assim, isso para mim é um contínuo da formação que eu recebi aqui, e segundo, isso é um entendimento que é um trabalho coletivo. Acho que nada e oportunidade que eu tive de discutir política de maneira nacional se deve a nenhum tipo de brilhantismo ou característica pessoal. Sempre foi um trabalho de grupo, sempre foi uma aprendizagem coletiva e a gente não vai a nenhum lugar sozinho. Isso fica muito claro quando você trabalha na escola. Não há um diretor brilhante, um pró-reitor brilhante, um coordenador brilhante que se dissocie da própria comunidade para fazer política educacional. Nem aqui, nem no MEC. No MEC fica mais claro ainda, quando eu chego lá, porque é um lugar muito curioso, né? O nosso país é muito dependente da política nacional, né? Eu digo isso até, por exemplo, com o próprio Pronatec. Se o programa não era bom, a gente não devia ter aderido. Se o programa era bom, a gente não devia ter parado de fazer quando ele acabou. E o MEC é um lugar onde se faz as grandes políticas que são formuladas, mas é um lugar que não tem nem professor nem aluno. Existe a estrutura do Estado, a máquina do Estado que a gente precisa compreender, né? Que também tem uma questão muito própria, lidar com a gestão, e a gente vai construindo essas referências. Eu comentava que eu, depois de ser diretor geral, aqui não tinha nem esse nome, era diretor do NED, né? E foi um feliz, eu digo que eu era feliz e eu sabia, mas veio uma frustração que era a ideia de que eu percebi que aquilo não era intuitivo, que me faltava alguma bagagem. Depois de um ano aqui, o meu mestrado foi em administração de universidade, né? Em Santa Catarina, que é onde tinha isso. Tinha um UNB com gestão pública, mas não era voltada para o ensino, era o único mestrado que tinha voltado. E tem um conhecimento sobre isso, de avaliação institucional, de planejamento, né? Que não é estrito da administração, né? Difere do planejamento empresarial, né? Mas eu acho que tudo que eu consegui construir, nem onde eu cheguei, mas que eu consegui construir enquanto participação em programas federais, enquanto nos cargos que eu ocupei no Instituto, até a Pró-Reitoria de Ensino hoje, participei da coordenação do Fórum de Pró-Reitores, do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Ensino, aqui pelo Instituto. Eu devo a minha formação nessa escola e o que eu passei por aqui, isso é indissociável. Do primeiro dia, do tentar discutir o currículo do curso técnico de eletromecânica, até a formulação das políticas nacionais, há uma coerência, uma sinergia muito grande. Então, a minha escola, e eu não tive a formação que eu gostaria que a gente tivesse institucionalizada, discutiam teorias de aprendizagem, as teorias de desenvolvimento humano, as formulações de que vamos diferir o que é ser um contador numa escola, numa empresa, o que é ser jornalista numa escola, numa empresa privada, o que é ser docente, para além da formação técnica, tudo isso construído e foi aprendido, né? A gente pode entrar no conceito até de educação permanente, né? Que fundamenta as bases da educação popular, né? A gente aprende a vida inteira, né? No ambiente formal, não formal e informal. Então, cada vez que você assume um cargo, exerce um papel, ou entra num emprego novo, ou mesmo um técnico que se forma num ano, depois de 5 anos, ele não sabe só o que ele sabia antes, ainda que não tenha um papel. A gente aprende o tempo todo. Mais ou menos organizada, isso ajuda quando a gente institucionaliza, mas a minha carreira e minha atuação profissional, ela está toda ligada ao Instituto Federal Fluminense, ao Cefet, à Escola Técnica, e muito fortemente a essa unidade de Macaé, que é a minha casa. Eu tenho que confessar que cada vez que eu venho aqui é onde eu me sinto, me remete muito ao meu processo de formação. Como é que é o seu sentimento em ver a instituição crescendo, se consolidando? Como é que você pessoalmente encara? Eu acho que nós ainda temos muitos desafios, mas, e aí por conta da discussão da permanência, sobretudo da educação, que a gente tem um núcleo vinculado à UENF, e qual eu integro, e esse é um tema que está muito no país, a rede traz isso muito forte para o Brasil, novamente, né, a ideia da permanência, não do combate à evasão. Eu tive a oportunidade de visitar muitos institutos. Eu até brincava outro dia que eu completei todos os estados, né? Faltava o Amapá, eu estive no Amapá. No ano passado, eu tive novamente esse ano. E o quanto isso é um projeto de interiorização, né? Essa unidade quase que sagrada que a gente defende, ela existe nos lugares menores. Ela também pode existir nas metrópoles, nos grandes centros, mas ela é mais difícil de perceber, porque as relações com as outras instituições instituídas, as universidades, elas acabam tendo há uma composição nisso, né? Então eu acho que ainda é um desafio discutir interiorização no Brasil, ainda é um desafio discutir educação profissional no Brasil, né? Basta ver o que aconteceu no PNE, né? Uma meta de triplicar, e a gente estagnou porque o governo parou de fomentar. Nosso país precisa de expansão pública, a gente precisa continuar a crescer, mais cidades,
e mais código de vaga. A universidade precisa crescer. Se você tem uma relação 8, 10 para 1, é porque cabe mais vaga aqui para se colocar, né? O Brasil tem índices muito precários de formação de profissionais, né? Em todos os aspectos que se analise. Estamos perto de 10% dos jovens do ensino médio tendo profissionalização, enquanto na Europa está em cima de 50%. Mas mais ainda, se pegarmos até com escolaridade superior incompleto, ensino médio completo, gira em qualquer categoria de nível educacional que a gente colocar de instrução, perto de 90% dos brasileiros nunca frequentaram um curso de formação profissional. Então, o brasileiro, boa parte dele trabalha e exerce sua profissão e seu sustento com o que ele aprendeu na escola básica, sendo ela concluída ou não. Então, há uma grande demanda pela educação profissional, portanto, há uma grande necessidade de expansão, a gente não pode parar por aqui. A nossa rede, eu vejo o nosso papel, chegando bem no ponto, fiz um preâmbulo para isso, nós não podemos ser só a escola de referência, porque pulamos de 100 e poucos campos para 600. Se pularmos de 600 para 1.200, ainda seremos uma fração da educação básica brasileira. Tem impacto gigantesco, defendo fortemente o novo ciclo de expansão. Mas nós somos a consolidação de um projeto público de educação profissional. Assim como a universidade, que é minoritária no ensino superior, é quem dita as regras ou a direção, a nossa rede é quem precisa dizer, nós não somos ofertantes, nós somos o Estado, na proposição da formulação da política pública de educação profissional. E olha que o ensino público técnico, ele ainda é majoritário, o privado é um pouco menos de 50%. Se a gente for levar para o superior, isso é muito menos, está gerando 15%, 20% é público, né? Então precisamos manter o Estado como controlador disso, né? Portanto precisamos expandir, mas para a nossa rede, nós não somos só o ofertante de maior qualidade, nós somos a referência das proposições para a educação pública. Isso tem que se refletir nos programas nacionais, nas resoluções do Conselho Nacional de Educação e na nossa Constituição interna. E aí é outro ponto que hoje talvez a reitoria ajude nesse sentido, né? Eu olho muito a rede como um todo e existe essa rede, sabe? Eu acho que nós somos calcados em duas redes, uma rede interna, que são todos os campi, e a reitoria como coordenação, e uma rede nacional. Sem uma rede nacional, não existe lei do Instituto. Nós não somos como as universidades. Nós partilhamos muito. Eu brinco que o Fórum de Pró-Reitores de Ensino é meu segundo emprego, porque eu trabalho dele semanalmente, eu converso com os outros reitores semanalmente. Então, o nosso papel também passa pela consolidação da rede nacional, onde a gente vai discutir várias questões, né? E acho que o momento é muito propício para isso, né? Um governo que, nem falo do ponto de vista ideológico, mas estrutural, nos favorece, a necessidade de se apostar recursos, né? Por exemplo, tem questões-chave ainda colocadas para o Brasil. Para os estudantes, a alimentação e transporte é a questão central, que impacta diferente o aluno da periferia, do aluno da zona rural, do aluno do norte do Brasil, por exemplo. Isso é uma conquista, e é uma conquista não monetária, que a gente precisa destacar, né? A gente não tem que brigar por mais dinheiro para financiar isso. A gente tem que brigar pelo direito a isso. E o direito a isso estabelece o recurso que é necessário para esse tipo de provimento. Então, isso é um pouco como eu vejo a expansão. A gente cada vez mais se consolidando como referência de política, cada vez mais expandindo para garantir a expansão pública, cada vez mais se construindo por dentro enquanto identidade, e cada vez mais conquistando, né, como rede nova. Eu brinco que a gente não sabe se com 115 anos estamos senis. Com 14 anos somos adolescentes, estamos formando nem uma coisa nem outra, né? A gente tem uma construção muito própria, e eu confesso que eu nem sou das pessoas mais otimistas, não, sabe? Mas eu estou no momento que eu acho que a gente vai viver um ciclo muito positivo de crescimento do país, porque algumas pautas, pelo choque que a gente sofreu, como redução de desigualdade, interiorização, vão ganhar prioridade muito grande. E nesse ponto a gente está na posição central, né? Eu tive outro dia no Congresso, inclusive, a convite da liderança de alguns partidos falando sobre o ensino médio. E qual é a leitura? A educação integral e integrada que vocês fazem é a referência. Isso é verdade, não é invenção nossa. Várias outras redes tentaram, em outros momentos do Brasil, tentaram fazer isso. Nós somos a rede que insistiu nisso e prosperou nisso. Com falhas, mas insistimos e prosperamos nisso. E defendemos isso, que é a ideia colocada de que não dá para avaliar um trabalhador ou um jovem da educação básica com matemática e português. Isso é a divisão social do trabalho. Para que alguém que trabalha no comércio, na indústria, precisa conhecer filosofia, sociologia e história? Mas como é que a gente cobra que ele saiba votar e se posicione de maneira cidadã se ele só é avaliado em português e matemática, que são as matérias obrigatórias? Quer dizer, o desenvolvimento artístico, cultural, político, social faz parte. E aí o que falta para a escola regular é exatamente a profissionalização.
que algumas redes conseguem ofertar, mas ela se separa da formação integral, quer dizer, eu vou lhe formar como um bom eletricista, um bom mecânico, você vai ter um bom emprego, um bom salário. Sim, mas ele cortou não tendo a participação política e o entendimento. A nossa tese é que essas coisas têm que ser mantidas juntas. Eu tenho que ter um emprego, uma profissão que me dê um emprego digno, seja reconhecido e valorizado, mas eu preciso ter um entendimento, porque a minha contribuição para a sociedade, ela passa disso. Para eu não acreditar nas fake news, para eu não acreditar que as vacinas nos transformam em jacarés, para eu não acreditar em outros movimentos, nas invenções, para não prosperar as desigualdades, para reconhecer, para a gente entender o que é direitos humanos, para a gente entender o que é meio ambiente, para a gente entender o que é integração latino-americana. Essas pautas são educacionais. E elas têm que estar na escola integral. E a escola integral é a preparação para a vida, para a cidadania e para o trabalho. Né? O Salvador Frigoto fala isso, a escola e o trabalho como lugar de identidade. Então a gente prosperou com o modelo de proposta. Então, para mim, o futuro da rede é a defesa da educação integrada e integral, para fora das mazelas, das dificuldades internas e pequenas que a gente convive, porque somos seres humanos, né? Mas enquanto conceito, que isso consiga prosperar. Eu acho que é o serviço que eu acho que a gente precisa prestar ao nosso país. Última pergunta. Diante de tudo isso que você está tratando como coisas importantes que o IFE, a rede, o Instituto Federal faz, de horizonte que você acha que ela tem potencial para fazer, qual o seu sentimento olhando 30 anos para trás? Assim, você fez parte dessa construção. Qual o sentimento que você tem em relação a isso? Eu acho que a gente não se enxergava dessa maneira. Eu acho que nasce como escola técnica, tem muita escola industrial, né? Ainda havia muito... Primeiro que a gente não tinha capilaridade, só aí em si isso já traz um impacto gigantesco. Quer dizer, como é que um jovem de 14 anos muda de cidade? Que recurso ele tem? Né? Parece uma contradição. Mas eu acho que a gente era menos ambicioso, se eu puder dizer assim. Não na construção da identidade própria. Na identidade própria eu acho que a gente era até muito ambicioso. O que a gente faz com esta unidade? Mas se perguntar assim, o que a gente faz para o país, eu acho que a gente se acanhava um pouco. Qual é a leitura? Nós somos muito poucos, nós somos muito pequenos, nós temos muito pouco poder de projeção, nós temos muito pouca interferência na política nacional. A própria legislação da educação profissional se aprofunda e se enriquece muito recentemente. Isso anteriormente acaba com a educação integral, volta à educação integral, tem um programa como o PROEP, que é muito ligado ao segmento comunitário, então não tinha uma organização, o país não tinha se assumido enquanto Estado. Eu acho que o papel, e vem um pouco da cultura bacharelesca, né? A gente vive num país onde a meta sempre é chegar no ensino superior. Eu brinco até que para muita gente, durante muito tempo, a escola básica é uma espécie de purgatório. Você perguntar se você quer ter uma boa escola básica, ou você admite estudar uma escola básica precária, mas acessar o ensino superior. Eu me salvo na hora que eu saio para o ensino superior. E essa discussão não pode ser, não é possível ter uma escola básica ruim. Para nenhum país do mundo é possível ter uma escola básica ruim. Porque ali está dada a formação. A filosofia, a sociologia, a história, a geografia que você aprende no ensino médio, nem se você passa na Universidade do Brasil, você vai aprender de volta. Porque as engenharias, os cursos de direito, de medicina, não têm esses componentes curriculares. Você aprende na escola básica. A formação cidadã se dá na conclusão do direito à educação obrigatória. Então, eu posso ser médico da USP, da melhor faculdade do Brasil. Uma parte da minha formação como cidadão foi tida na escola básica. Ela não pode ser negligenciada. E hoje a gente se entende como parte disso. Né? A gente reconhecia que essa escola, para quem trabalha, e a escola pública é precária, e a escola privada é a escola de qualidade, entre aspas, porque aprovava para o vestibular, né? Na época. Então, eu acho que nesse sentido, enquanto entendendo nosso papel para isso, a gente era menos ambicioso. Eu acho que hoje a gente se reconhece como um papel maior essa política nacional. Né? E uma fala que dialogamos muito em casa, inclusive, né? O Brasil, um comentário assim, bem geral, né? Há uma opinião equivocada hoje de que a educação é um serviço prestado, um serviço defeituoso. Né? A educação não é um serviço defeituoso. Um mau aluno formado não é como a água chegou com odor na minha torneira ou a minha região tem oscilação da energia elétrica. Consertem o serviço. Não é um serviço prestado. Né? O papel é como é que ela constrói a sociedade, como é que ela transforma a sociedade. E aí não é possível você discutir que você quer uma escola que discuta direitos humanos e inclusão, e a legislação e a discussão pública ela é contrária. É como se a gente colocasse na escola um formato de educação cobrado e a parede que é separada da sociedade tivesse um outro formato, e eu tento passar um quadrado para uma circunferência. E você diz, não passa, está com defeito. Não está com defeito. Então a gente precisa entender, né, que
E eu vi outro dia, inclusive, num debate na televisão, perguntando qual é o país de referência para a educação no Brasil. O país de referência para a educação brasileira é o Brasil. Se a gente for pegar os países da Escandinávia mais prósperos como modelo, nós vamos fazer o seguinte: primeiro, vamos acabar com a EJA, porque lá não tem problema de escolaridade. Segundo, não tem porque ter programa de alimentação escolar, que ninguém vai para a escola na Finlândia para se alimentar. Então, o modelo da educação brasileira é o modelo da educação brasileira. E aí, nesse ponto, a gente está se tornando mais ambicioso enquanto proposição, que é da própria entendimento de como a educação contribui para a sociedade, e não um serviço devia ser feito de um jeito. E a gente depois analisa o resultado do serviço, né? Eu acho que isso é um risco muito grande e faz parte da nossa discussão enquanto rede.